Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo, né, para falar sobre o Rafael Paiva e o que ele vem utilizando nas partidas, ou o que ele está fazendo, né, para conseguir pontuar nas partidas, né, do Vasco. Dos 10 pontos da equipe até aqui, ele foi responsável com 6, né? Responsável assim, ele estava na beira do campo dos 6 pontos, né? Vitória contra o São Paulo e contra o Vitória, né? Então vamos saber o que ele está fazendo nesse pouco tempo que ele tem, né? Entre os trocas de treinadores do Vasco, correto? E vamos iniciar aqui, né? Com os números, né? Como eu acabei de falar, ele tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates, né? Lembrando que ele fez 3 jogos do Brasileirão e 2 da Copa do Brasil, né? E esses 2 empates aí, apesar de não serem vitórias, foram que causaram o Vasco passar de fase na Copa do Brasil contra o Fortaleza, né? 0-0 lá e 3-3 em São Januário. Então, esses empates, assim, quanto mais pela situação que a equipe se encontrava, são empates muito positivos que fizeram a equipe avançar na Copa do Brasil. Um passo importante, né? Para o interino cumpriu bem essa função naquele momento, né? A derrota foi para o Atlético Paranaense fora, em um jogo atípico, que o Hugo Moura foi expulso ali bem no início mesmo, passou praticamente 90 minutos do jogo com um a menos. Então foi uma derrota de 1-0 lá, que é um jogo sempre difícil, aceitável dentro do contexto, não teve muito o que se fazer, né? E as 2 vitórias foram contra o Vitória, né? Isso antes do Álvaro Pacheco, né? Quando ele ficou interino entre o Ramon, saiu o Álvaro Pacheco chegar, teve essa vitória contra o Vitória, e agora, após a saída do Álvaro Pacheco, ele retornou novamente e venceu o São Paulo por 4-1, né? Na melhor atuação do Vasco no campeonato, até aqui, né? Aí temos ali 9 gols marcados e 6 gols sofridos, né? Esses jogos, dos 6 gols sofridos, 3 foram um jogo só, que foi da Copa do Brasil, 3-3 contra o Fortaleza, né? Tomou um lá contra o Atlético Paranaense, um na vitória contra o Vitória e um na vitória contra o São Paulo, né? E aí, né? O time dele, nesse pouco tempo à frente, foi um time que fez muitos gols, né? 9 gols em 5 jogos, é bom, boa marca, e sofreu quase um gol por jogo também, em 6 gols sofridos ali em 5 jogos, né? Então, assim, é uma equipe que fez muitos gols, sofreu também, e isso mostra um pouco da característica do Rafael Parma nesses jogos, que ele criou mais dinâmicas ofensivas, né? Tentou, na verdade, né? Mais se adequando ao time adversário do que criando o próprio modelo, porque interino ele não pode, né, desenvolver algo a longo prazo, porque senão ele acaba atrapalhando quem vem depois na sequência, né? Como eu disse anteriormente em outros vídeos aqui, o jogador não é robô para trocar o chip, então assim, tem que ir com calma, né? Mas tentando fazer algo diferente, né, desse momento que ele pode como interino. Eu vou falar sobre esses jogos que ele esteve à frente, né? Coloquei alguns. Botei aqui o campo de finalizações, mapa de finalizações e o posicionamento médio desses jogos. Só não botei contra o Atlético Paranaense, porque foi um jogo muito atípico mesmo. O time joga praticamente 90 minutos com a menos, assim, não dá para avaliar muito mesmo o que foi feito nessa situação, em jogo normal. E nos outros 4 jogos eu coloquei aqui para a gente estar analisando, observando algumas coisas, né? O Rafael Paiva gosta de jogar no 4-2-3-1, mas nesse jogo contra o Fortaleza, foi após a saída do Ramon Dias, ele manteve, o time jogou com o corpo de zagueiro, ele manteve isso, né? Normal para o interino, tá pegando a primeira vez time profissional, não tentou mudar tanto e conseguiu trazer um milagroso 0-0 de Fortaleza, né? Porque como a equipe se encontrava, né? Vindo de uma derrota de 4-0 para o Criciúma, uma crise ali após muito tempo assim, né? Dentro de treinadores do Vasco, que Ramon ficou por muito tempo, né? O time que roda muitos treinadores. E aí pegou um time após 4-0 e conseguiu ele segurar dentro desse programa, mas não fez nada muito além de manter a equipe e, e colocou uma coisa só que eu vou falar mais à frente, que ele gosta muito, que você vê aí no mapa de posicionamento médio, né? São esses 3 atacantes por dentro, os pontas por dentro, é o que ele gosta bastante para atacar a equipe adversária, né? E vejo que o Vasco mesmo, com dificuldades, teve bastante finalizações, mesmo que sendo uma só no gol, né? Não conta tanto nesse sentido.
E aí vamos para Vasco e Vitória, né? Aqui um jogo que o Vasco precisava ganhar, né? E aí vemos o lado interessante que eu falo da Rafael Paiva, né? Que ele tenta ou incentiva a questão de dinâmica de ataque, que você vê o número de finalizações do Vasco no jogo contra o Vitória. Absurdo, né? Esse número aí. Isso vendo o restante com o Álvaro aí, então fica mais absurdo ainda essa quantidade de chutes a gol que o Vasco deu, né? E finalizações gerais também, correto? E aí, vendo o posicionamento médio aí, a gente vê a forma que ele mais gosta de jogar, né? Que é o 4-2-3-1, podemos ver ali, né? E vendo nesse jogo que foi para ele ali, 10, ele gosta mesmo desse meia chegando à frente, esse meia, ele realmente gosta desse 10, ele faz esse 10 jogar como um 10 mesmo. E aí ele gosta desse meia chegando na frente, além do o 7 ali, o ponta, né? E o 31, o lado, o ponto do lado direito aí tá um pouco mais atrás, mas ele gosta dos pontas por dentro mesmo, junto ao meia atacante e ao atacante. Cria muito volume por dentro e isso gera muitas finalizações, ó. Veja no campo aí de finalizações que ele gerou muitas finalizações por dentro, né? Todas ali no centro do campo, na região vital do campo. E isso se deve a essa ocupação de espaço, né, nos pontos por dentro, gera dúvida nos zagueiros e gera volume para a equipe poder finalizar, né? Então já é algo que ele tenta introduzir na equipe. No jogo de volta contra o Fortaleza, apesar do número de finalizações não ser tão grande, né, como o jogo contra o Vitória, conseguiu gerar 3 gols, né? Então, assim, são, como que eu disse, como ele gosta de ocupar a frente com esses 3 atacantes, né, os pontas por dentro, mais centroavante, e o meio atacante chegando na frente também, ele consegue sempre que finalizar com de um lugar privilegiado, vamos dizer assim. Sempre consegue finalizar de um ponto que a equipe consiga gerar muito perigo, né? E aí no campo, no posicionamento médio fica bem nítido do que eu tô falando, né? Aí fica bem nítido esse jogo, 28, né? Que foi, inclusive, nesse Vasco Fortaleza aí, ele usou, tirando o Paí que tá machucado, né? Ele usou ali o Adson, o Davi, o David e o Verratti e o Paê, né? Você vê que são os 4 que ficam ali à frente, e o 4-2-3-1 bem nítido aí, mas com o meia chegando bem à frente. E aí vamos ao Vasco e São Paulo, jogo de mais recente, né? Melhor atuação do Vasco no campeonato. E podemos ver também o que eu acabei de dizer, e eu vou repetir aqui. Olha o número de finalizações do Vasco ali no campinho de finalizações, né? Além do número alto de finalizações, olha a região, né? De todas as finalizações, só 2 de fora da área, o restante todos chutes de dentro da área, né? Inclusive os 4 gols, né? O gol contra, né? Mas os outros 3 gols de dentro da área da equipe adversária. Algo muito importante, e aí, nesse posicionamento médio desse campo aí, fica mais nítido ainda o desenho que eu estou dizendo, né? O 4-2-3-1 bem definido, mas você vê que ele gosta de deixar os lados para os laterais, os corredores, né? E os pontas bem por dentro mesmo, junto ao meio atacante que cola o centroavante, né? Para gerar ali esse volume de finalizações por dentro. Então, assim, Rafael Paiva nesses jogos, né? A dinâmica ofensiva dele tentou passar ali foi essa questão de gerar volume por dentro para complicar não, para gerar dúvidas nos zagueiros adversários e a partir disso sempre ter jogadores para finalizar por dentro, né? Por isso que o Vasco gerou muito volume e fez gols nessas partidas com ele, né? E aí entra aquela questão, né? Eu prefiro muito mais, eu e acho que todo mundo, o time ganhar 3-1, 3-2, 4-2, 2-1 do que 1-0, 1-0 ou 0-0. Ou seja, esse âmbito dele, esse volume, se colocar jogadores, muitos jogadores à frente, gera também essa questão defensiva de tomar gols, mas é compensado, né? É o que eu digo, futebol tem que compensar. O importante é no final do jogo você fazer mais gols do que o adversário. Então, se ele consegue gerar dinâmicas, gerar o volume ofensivo, que deu o time 2 gols por partida, vamos dizer assim, a probabilidade de estar perto da vitória é muito grande, né? Mesmo se dando um gol para o adversário. Então, assim, é algo interessante, é algo que, mesmo para o treinador que chegar, eu acho que ele não fica como fixo, acho que não é ideal nem para ele nem para o Vasco no momento. Treinador que tem potencial, pelo que mostrou, mas pode ser maturado para o futuro. Né? Mas assim, continuando, o treinador que vier a assumir o Vasco, né? Acho que tem que prestar atenção nessa questão, né? Assim, pô, produzir 9 gols, 5 jogos que a equipe do Vasco tem dificuldade, né?
vinha tendo dificuldade ofensiva, eu acho que é algo interessante esse volume por dentro e aproximar e ter esse câmbio de 10 mesmo, né? Que a gente costuma ver nos comentários que está acabando, entre aspas, e o Rafael Paiva consegue extrair isso dos seus jogadores, né? Esse jogo foi o Estrela, né? Estreia como profissional e teve essa liberdade como o 10 da equipe, né? E esses corredores pelos lados é muito para associações com o ponta também por dentro, né? Como a gente vai ver aqui no campinho aqui, esses pontas por dentro, ó, essas associações com laterais, né? Ele costuma deixar os corredores para os laterais. Veja o outro lado também o David entrando ali, né? DVD entrando ali. E o Estrela andando, né? Chegando um pouquinho à frente, colando no centroavante, né? Perceba que quantidade de jogadores que atacam a última linha ou estão próximos da última linha. Isso que eu disse anteriormente, que gera esse volume de finalizações por dentro, né? Próximos ao gol adversário. Isso é muito importante. Algo que eu gosto, inclusive, né? Esse volume. Porque vamos dizer assim, vamos dizer que o Vasco tem um jogador que finaliza muito bem, que é o Overhead. Tem outros que chegam, que não tem finalização com, né, algo positivo, um ponto muito positivo, né? Mas finalizando dessa região, mesmo jogadores que não têm esse refino na finalização, geram perigo porque é muito próximo ao gol. Então, assim, é algo interessante de você gerar volume para que todos possam finalizar de próximo ao gol, regiões de finalizações fáceis até, e isso gera uma coisa boa, né? Que jogadores que até que não finalizam tão bem consigam chegar com perigo ao gol adversário, né? E aí, como eu disse, né? Como que ser ofensivo demais, entre aspas, gera essas compensações que podem sofrer gols, né? Aí vamos para a parte defensiva aqui, que, que eu botei, obviamente, aqui eu sempre coloco aqui de uma forma bem exagerada, para que fique bem nítido o que eu estou querendo dizer, né? Então, né, não é tão isso, mas é esse sentido. O Vasco, ao defender, além dos pontos por dentro quando está atacando, o Vasco, quando defende, com o Rafael Paiva, os pontos não descem tanto para ajudar os laterais, né? Essa cobertura dos laterais, essa dobra é feita pelos dois volantes que estão à frente ali da zaga, né? E os pontas descem um pouquinho, né? Mas ficam ali mais sob vigia. Para que isso? Para que quando o Vasco recupera a bola, o Vasco consiga atacar o adversário com menos jogadores no campo de defesa, né? Não é que o Vasco transita já com a bola, por velocidade. O ponto já vai estar lá, né? Então, assim, o Vasco dá esse passe, a bola chega mais rápido, né? Aquilo mais, quem corre mais a bola é o jogador. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O São Paulo atacando pelo lado esquerdo, vamos dizer assim. Ó, perceba que o Paulo Henrique abordou e quem vai cobrir é o Moro, né? Então, essa é a dinâmica, né? Não é o ponta que desce para ajudar o lateral. Obviamente que não é em toda situação o time contar em vantagem no placar, entre essas situações diferentes, né? Mas eu observei essa questão, né? Pô, observei que o Vasco, em muitos momentos com o Rafael Paiva, ao roubar a bola, já conseguia contra-atacar com muitos jogadores no campo de ataque, né? E aí, por que isso? Porque dessa questão de os pontos não retornarem tanto, né? Essas compensações serem feitas pelos volantes. E, obviamente, em algumas situações ficam em inferioridade numérica e geram opções para o adversário, né? Que eu disse das compensações, mas gera muito perigo também, né? Alguns gols com o Rafael Paiva saíram dessa situação de roubar a bola e sair rápido. Inclusive, o gol do próprio Estrela, né? Contra o São Paulo foi essa situação. O Matheus Carvalho, Matheus Cocão, roubou a bola e o Verratti veio apoiar e o Adson já estava lá em cima já para fazer a transição, né? Percebo que eu falo que é de forma exagerada, porque aqui, ó, fica muito jogadores de São Paulo contra do Vasco, mas eu deixei ficar bem nítido mesmo, né? Com uma situação hipotética, né? Perceba que os pontos não voltam tanto, aí o Vasco recupera a bola e já pega a equipe adversária aqui, né? A equipe adversária aqui com o Adson com a bola no pé, e o exemplo em superioridade ou inferioridade ou igualdade numérica. Isso gera muito perigo ao adversário. Então, essa dinâmica eu acho interessante, que ele defende com menos jogadores, entre aspas, né? Deixa, ou compensa com o ponto do outro lado livre, ou do lado da bola, o ponto do outro lado fecha,
ou o próprio volante faz essa compensação de cobrir o lateral, né? Ou o próprio zagueiro, isso também é outra questão. O Vasco, acho que outra questão do Rafael Paiva, ele gosta de deixar a linha defensiva sempre bem, nunca deixar em 3, né? Ou se está jogando linha de 4 igual, deixa sempre 4, linha de 5 deixa sempre 5, com compensações de volante cobrindo seja o zagueiro e o lateral, né? E ficou isso facilitado com a grande partida do Matheus Cocão, né? Matheus Carvalho, que foi a líder em desarmes aí, teve 9 desarmes na partida, então isso facilitou mais ainda essa questão, porque conseguiu conectar mais vezes os pontas livres, né? Então, assim, esses são os principais pontos dentro do que o Rafael Paiva, né, tá colocando na equipe. Isso que eu falo, porque eu falo algo, peguei duas coisas bem latentes, assim, bem. Porque, como eu disse anteriormente, não vai conseguir desenvolver algo do modelo próprio, assim, a longo prazo, porque tem treinador para chegar, então ele tem que fazer coisas rápidas ali e de fácil adaptação para que a equipe consiga absorver aquilo para os jogos que ele está interinamente à frente, né? Ele consiga colocar o que ele quer, mas sem ser algo tão profundo, né? Então, né, para ficar bem nítido isso, né? Que o Rafael Paiva faz o que ele pode sendo interino, né? Tem nem tempo de treinamento agora nessa questão. Na vez passada até teve tempo para treinamento, mas nessa agora não vai ter. Jogo quarta, domingo, quarta. Então, assim, coisas bem sutis mesmo, mas que surtem efeito. Que vem tendo efeito, né? Não é à toa essas boas atuações, né? E aí, como ele mesmo disse, o fator novo nesse jogo contra o São Paulo, que pode vir a se ajudar ele agora nessa questão, é ele poder contar com o que ele conhece bem, né? Que são os garotos da base, né? Ele conhece como ninguém os garotos da base. Por que ter o uso correto aí, né? Porque o Vasco tem uma dificuldade na transição em 2 pontos, né? O momento de colocar o garoto em campo e a forma de colocar, né? O Rafael Paiva tem isso a seu favor, né? Ele, como trabalha com esse garoto ali, tá no dia a dia, né? Ele trabalha com alguns, ele, ele conhece bem a fundo o potencial de cada um, a função que cada um pode exercer, e em que momento utilizar, se vai sentir a pressão ou não, né? Sabe das características também de quem é mais forte, questão psicológica, né? Quem sente mais o jogo. Então ele tem esse a seu favor, né? É outra questão de algo a seu favor. É agora poder usar a base. Nos jogos anteriores, né, na primeira passagem dele como interino, ele nem usou tanto, porque é um momento que o Vasco, apesar do 4-0 contra o Criciúma, atuações ruins, mas não estava em algo tão para baixo, né, quanto esses 4 jogos recentes, né? Então, quer dizer, quer dizer, então ele teve que vir com algo novo, né? Não poderia vir só com um ajuste ali de posicionamento, né? Ou manter algo anterior que não teve muita coisa para se manter. E esse algo novo foi o uso da base, né? E o uso correto da base, né? Ele colocou os jogadores ali em situações confortáveis, onde eles gostam de atuar, e a partir disso, também, para os jogadores olham para o banco e tem uma referência de alguém que confia neles, né? Alguém que sabe desenvolver eles, né? Então, o Rafael Paiva também tem isso a seu favor agora, a partir desse momento, que é esse uso correto da base, com JP, com Estrela, que fizeram um jogo muito bom contra o São Paulo, o JP repetindo atuações, né? Que mesmo no momento ruim do Vasco com o Álvaro, ele foi bem nos jogos. E o Estrela aí fez um primeiro tempo muito bom. E até sair de campo, fez um jogo muito bom contra o São Paulo. Eu até disse ali, conta pessoal minha, né, no Twitter, que essa questão do como são jogadores intensos, né? Intensos como o futebol pede. A galera vê intensidade muito como correria, como velocidade, correr o tempo todo, não. A intensidade do jogo pede a intensidade de tomar decisões corretas, correr no momento certo, passar no momento certo, driblar no momento certo. E JP e Estrela, assim, com a pouca idade que tem, são muito maduros para essa questão de saber o que fazer em campo, né? Então isso gera muito jogo para a equipe, isso gera muita questão de sempre que está com a bola conseguir gerar perigo, porque eles são muito conscientes do que fazem, né? Então isso é o que conta a favor do Rafael Paiva, né? Essa questão de ter resultados favoráveis, sempre pontuar, tem 6, como eu disse aqui para vocês, né? 6 dos 10 pontos do Vasco na competição, né? Vem dele,
vem dele. Então, assim, é algo que é muito, muito pesado a seu favor, né? Para uma equipe contra o Vasco, então, que precisa de confiança, né? Você vê o treinador que está ali com, com você ali e conseguiu, pô, das 2 vitórias do campeonato, ele estava presente, então, assim, é algo que conta, sim, a seu favor, né? A questão ofensiva, que o Vasco, pô, o torcedor pega a afetividade a isso, com o time que, pô, marcou gols, 4 gols, 2 gols, 3 gols, pô, quem tava ali? Rafael, né? A gente vê jogos que o Vasco, pô, nem finaliza gol, a gente fica injuriado com isso. Então isso cria afetividade com o torcedor também, isso cria boas lembranças, isso cria algo que é divertido, que você tá vendo o Vasco jogar e fazer gols. O Vasco vai perder ou ganhar, pô, perder, ganhar, ou empatar, como diz o Verratti lá na, na preleção que está no bastidores do Vasco. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo. E o Vasco, com esse elenco que não é limitado, vai perder, vai ganhar, empatar. Mas o que a galera se apega, e que é importante mesmo, é o rendimento e a forma que a equipe se comporta. Né? Pô, se o Vasco joga daquela forma ontem, empata com o São Paulo, beleza, não ia ser a mesmo elogio, mesma questão, mas, pô, a galera fala, pô, a postura foi diferente. Né? Não foi algo como os últimos 4 jogos, contra a questão contra o Criciúma. Né? Então, assim, Rafael Paiva colocou, como eu disse anteriormente, para fechar, ao meu ver, ele colocou coisas que são de rápida absorção para os jogadores aceitaram isso é um ponto positivo também, conseguiu colocar na cabeça dos jogadores isso. E agora, com essa nova questão de ter algo novo, ele veio com a base que ele conhece bem, então ele juntou essas duas coisas, algo positivo que já tinha feito anteriormente, com o uso da base, isso deu uma liga muito interessante, né? E vem notícias nos próximos capítulos, né? Eu acho que essa questão deu sossego para a diretoria poder escolher o nome correto para que possa ficar até o final do campeonato, pelo menos, né? Que não tenha mais essa troca de treinador. E o Rafael usar essa experiência de como treinador para testar mesmo, testar os jogadores da base que ele tem confiança, testar a forma como ele trabalha, se vai dar certo, para que um dia, quando for assumir o profissional, que seja do Vasco, ele já tenha essa experiência e consiga uma rápida adaptação, seja o elenco que ele for pegar. Né? Eu vejo como positivo essa questão do treino dele. O que eu falo que eu não quero ele como efetivo em proteção a ele também. Né? Não é que não gosto do Rafael Paiva, não é isso, é o contrário, porque eu gosto dele. E a partir disso, eu gosto dele, eu acho que não é o momento. E que ele deva usar esses momentos de troca de treinadores, né? Que não é algo legal, mas que se tem algo positivo aí, é um treinador com potencial poder usar esse momento para ganhar experiência e poder no futuro próximo estar assumindo essa função. Né? Então foi isso, galera. Espero que Rafael Paiva consiga mais uma vitória, né? Consiga continuar pontuando no Brasileirão no próximo jogo e que a gente volte aqui com mais boas notícias e análises positivas do Vasco. Valeu, abraço, até a próxima.